Muito bem, Silvio Brasil, site zulupa.com, mais uma vez, e uma matéria aqui na cidade de Santa Rosa. E desta vez, a reclamação que chegou até nós foi de que algumas pessoas não estariam podendo desfrutar de alguns alimentos dentro do centro cívico enquanto rola a sessão de cinema. Outra reclamação também é que as sessões do cinema estão ficando prejudicadas em virtude de alguns eventos que estão ocorrendo no centro cívico. Quando há eventos, a sessão da sétima arte fica prejudicada. Comigo aqui o Anderson Farias, que é secretário de Cultura e Turismo. Anderson, essas duas reclamações, Anderson, o que você tem a dizer sobre isso, sobre o fato de não haver alimentação disponível ali para venda para as pessoas que vão ao cinema e também sobre as sessões que estão sendo prejudicadas com o número de eventos que acontecem no centro cívico? Bom, Silvio, com relação à alimentação, não existe nenhum tipo de proibição que impeça a entrada de alimentos dentro do centro cívico nas sessões de cinema. Não há nada que impeça. Está tramitando já desde o ano passado, mas ainda não foi publicado, um edital de licitação para bombonière, né, que deve funcionar no hall do centro cívico. Havia uma bombonière ali, não havia? Foi fechado porque em virtude de contrato? Já houve em outros tempos, né, alguns anos atrás, e a intenção é retomar esse serviço para oferecer para os usuários do cinema, enfim, dos eventos do centro cívico. Esse edital ele já foi encaminhado e ele está sendo construído e deve ser lançado nos próximos dias. E não há nenhuma lei que impeça a entrada de alimentos dentro do centro cívico. Com relação às datas do cinema, existe hoje um contrato com o cinema que rege que o cinema tem algumas datas que ele pode utilizar no centro cívico. Ocorre que é uma cláusula que diz que eventos culturais que são realizados pelo município, né, de interesse da comunidade e tal, poderão ser agendados e serem realizados. Então, nesse sentido, é que quando não há o cinema, é porque há um evento grande de interesse cultural, normalmente é um evento de caráter estadual ou até nacional, que é muito interessante para a comunidade de Santa Rosa e que lota o centro cívico, às vezes 2 ou 3 dias, enfim. A gente tem tido o cuidado, desde que assumimos a secretaria, em preservar o sábado e o domingo para o cinema, tanto que nenhum tipo de formatura de escolas, de instituições de ensino foram agendadas nos finais de semana. Isso é uma prática que não existe mais, desde que nós assumimos. Mas alguns eventos, sim, eles acontecem aos finais de semana, sendo que são eventos realizados pelo município em parceria com o município. As sessões do cinema, Anderson, o filme, esses filmes são comprados pela Secretaria de Cultura e Turismo ou é uma empresa terceirizada que detém o serviço de cinema aqui em Santa Rosa? Não, é uma empresa terceirizada que tem um contrato, um convênio com o município para a exibição dos filmes. E ela, em contrapartida, ela faz um pagamento mensal, né, de locação, e ela também exibe alguns filmes, né, a pedido do município, por interesse, enfim, mas é um serviço terceirizado, é uma empresa que está trabalhando dentro do centro cívico. E quando um evento de interesse do município, da secretaria ou da cidade que seja, é apresentado no centro cívico, há um ressarcimento para essa empresa pela não exibição do filme? Bom, o projeto, o contrato em vigor que existe hoje, ele não prevê esse tipo de ação. Até uma pena, a gente vem discutindo junto ao setor jurídico da prefeitura para tentar construir isso, embora não esteja previsto nesse contrato, porque nada mais justo que aquela data onde o cinema, a empresa exibidora do cinema não possa exibir o filme, que ela seja ressarcida desse valor, né? Então, essa é uma posição que nós, enquanto Secretaria de Cultura, entendemos que é justa, né, por parte da empresa exibidora, mas não há amparo legal hoje para que isso aconteça. A gente está já há algum tempo conversando com o jurídico para tentar achar um meio legal de fazer essa mudança. Assim como você, que também é um amante da arte, muitas pessoas aqui em Santa Rosa gostam da sétima arte, que é o cinema, e acabam sentindo-se prejudicados com a falta de algumas sessões, em alguns dias que estavam agendados para ver a sessão, ou que não ocorre devido a alguns eventos que muitas vezes, segundo algumas pessoas, é lógico, nós sabemos que tem um aviso prévio desses eventos, mas que não são assim divulgados como deveriam, para evitar que as pessoas viessem ao cinema, né, e acabar não tendo a oportunidade de entrar para ver o filme. Na verdade, Silvio, infelizmente Santa Rosa tem uma situação bastante peculiar. Nós temos um espaço, que é o Centro Cívico Cultural, que tem 30 anos, é um espaço que acaba sendo o coração cultural da nossa cidade. Basicamente, uma grande parcela dos eventos culturais acabam convergindo para o Centro Cívico.
Então a questão do funcionamento do cinema, ela é delicada aqui, porque você também, ao passo em que você quer atender, que a cidade tenha cinema, que isso funcione, que a gente reconhece o valor e a importância de ter acesso aos filmes, por outro lado, você também precisa acomodar alguns eventos de caráter artístico, cultural, que também são relevantes. Então, na verdade, a gente vive fazendo um jogo de cintura para tentar adequar de uma forma melhor possível essa questão. Claro que o ideal seria ter o Centro Cultural concluído, com uma sala de cinema própria, com mais um espaço, né, um auditório para 200 lugares, mais o Centro Cívico, que é um espaço para quase 1000 pessoas. Aí sim Santa Rosa teria condições de atender as demandas, que já são uma demanda hoje, né, a contento. Enquanto isso não se torna uma realidade, a gente precisa ter um pouco dessa compreensão da comunidade, porque o Centro Cívico é um espaço único, né, e as demandas são muitas, então a gente precisa realmente, às vezes, né, sacrificar um pouquinho uma coisa ou outra para tentar acomodar tudo. Pois é, Anderson, você há de convir que o público do cinema aqui em Santa Rosa realmente são pessoas que gostam da sétima arte, porque alguns filmes, quando chegam a Santa Rosa, já saem de cartaz a nível nacional. Muitas vezes entram em cartaz a nível nacional, saem e depois sim é que chegam a Santa Rosa, como se fosse o último local a chegar os filmes. Isso também prejudica bastante, mesmo assim as pessoas procuram o cinema para ver aquele filme, né? Na verdade, Silvio, se você viu uma matéria que saiu no segundo caderno de 0 Hora agora nesse sábado, tem uma matéria bem interessante que fala sobre a digitalização dos cinemas e fala também sobre o fim da película, que esse é um processo que não tem mais volta, que é uma questão de dias para que esse formato mais analógico das películas acabe sendo aposentado. Isso por uma série de fatores. Primeiro porque um rolo de filme, né, de película, ele custa em média R$5.000. Então tu tem títulos hoje no Brasil que são lançados e que saem 8 cópias, que tem que atender todos os cinemas do Brasil, né, quase 1.500 casas de exibição de filme. E à medida em que os filmes mais famosos, no máximo que sai a 30 cópias, ainda assim é pouco para atender toda essa demanda. É claro que uma cidade como Santa Rosa, nesse contingente, acaba tendo que esperar os filmes, quando saem de cartaz dos grandes centros, eles possam vir para cá. Esse passo da digitalização, ele muda radicalmente essa realidade, porque o HD que comporta o filme, ele custa R$200. Então é possível fazer o lançamento simultâneo de um filme que está sendo lançado em São Paulo ou até em Nova York, né, simultaneamente com todas as casas do Brasil. Isso é uma realidade muito próxima de acontecer e que vai, de uma certa forma, resolver esse problema. Só que para que isso aconteça, o exibidor aqui de Santa Rosa vai ter que se digitalizar, ele vai ter que dar esse passo adiante no sentido da tecnologia. E o que a gente espera é que isso aconteça também, porque o próprio público vai ganhar em qualidade de imagem, qualidade de som, enfim. Então esse é um processo que está em andamento, a gente tem conversado até e acompanhado sobre essa questão toda, e ficamos na expectativa que Santa Rosa também receba o cinema digital e que a gente possa receber filmes lançamento, como em outras partes do Brasil também.